ninguém na minha família criava, não tinha ninguém. Foi tudo desenvolvido por minha vontade, tudo. Não tinha... Essa fazenda foi adquirida em 2010 como uma forma de meu pai me tirar do caprio dele. Expulsou o Júnior. Ele me expulsou, aí eu não tinha onde ir, ele foi, só que a gente foi adquirindo mais pedaço, era bem menor, né? E aí aqui que eu acho que o divisor de águas do Aras foi tudo aqui mesmo. Outra história interessante que o Estanho que colaborou com aquela obra, a obra principal da fazenda, aquelas baias maiores, aquilo tudo que a gente estava, foi fruto da venda do Estanho. A primeira venda, depois que nós adquirimos ele 100%, nós vendemos ele 50%, depois vendemos mais, dividiu, ficou em 33%. E com esse dinheiro, com esse recurso que nós investimos e fizemos a obra pesada da fazenda. Ou seja, com o dinheiro do próprio cavalo, beneficiou o cavalo. Outra coisa interessante é que, claro que era muito mais o valor, né? Mas um dos valores que a gente comprou essa propriedade também foi com o dinheiro de cavalo, com a vinda da Rainha da Santa Helena para a nossa hoje presidente, Cristiana Gutierrez. Com o recurso da venda da Rainha, nós adquirimos essa fazenda, não na totalidade. Foi muito pouco, 10, 15%, mas isso também para mim foi algo importante e interessante, né? Impactante, aquela coisa de história, né? Eu era apaixonado por cavalo, tive essa oportunidade de ir para as exposições quando eu poderia ir, porque eu era menor de idade, quando meu pai ia, e eu comecei a ficar gostando daquilo ali. E aí, no meu aniversário, eu pedi para meu pai de presente um cavalo. Aí ele foi, acho que eu tinha 14 anos. Ele foi e pediu para meu irmão mais velho na época, que ele era maior de idade, para ir na exposição, que estava tendo a exposição, para ver se achava um animal para comprar para me dar de presente de aniversário. E nessa época, meu irmão tinha um colega que dizia que criava cavalo. E aí ele viu lá, ele disse que era um sufixo que ele criava lá. E aí eu comecei a criar uma afinidade com esse cara, com esse amigo dele. Ele começou a me mostrar algumas coisas. Mas não foi muito para frente, mas aí ele me ajudou, no sentido que ele é mineiro, o cara, Luciano. Só que ele viveu muitos anos aqui e ele vinha do cavalo lá, conhecia o cavalo lá de Minas e tal, então ele tinha uma relaçãozinha. Então ele me ajudou muito no início, porque, porra, eu com 14, 15 anos não sabia de nada. Ele foi me ajudando. E outra coisa também, eu acho que foi um presente meu de Natal, de aniversário, foi meu pai se associar por mim, né? Que eu tinha que ter o responsável legal, eu era sócio mirim, aí ele se associou pra mim, né? Eu era o associado, mas ele era o responsável, porque eu tinha 16 anos. E o Júnior fez veterinária também. E eu fiz veterinária também. Tudo computador. Eu comecei fazendo administração, não tive afinidade. Olha, o que eu gosto mesmo é de bicho, ou fazer veterinária. Como que começou a história do Porteiro Azul? Boa pergunta. A história do Porteiro Azul, como começou? Não tem um início propriamente dito, porque eu era muito jovem e sempre fui apaixonado por cavalo. Então, a minha paixão ali pelo cavalo era de eu assistir, acompanhando, vendo em TV, quando tinha evento na minha cidade, que é Salvador, eu ficava louco para ir, e ali começou a minha paixão nas oportunidades que eu tinha quando criança de meus pais irem para
a exposição e o poder estar próximo do cavalo. E o cavalo ali, o que mais era dominante desde aquela época na minha região já era o manga larga machador, e eu comecei esse carinho e amor pela raça. Meu pai, ele já é do interior, então ele já tinha um sítio, então eu tinha uns cavalos que não eram da raça manga larga machador, eram os cavalos sem raça. E eu comecei a ter aquele carinho, a paixão e amor por cavalo, e foi me guiando para o manga larga machador. O divisor de águas do Aras Porteiro Azul, sem sombra de dúvidas, é o Estanho de Alcateia, que é um cavalo que foi adquirido numa visita de seleção do leilão Axé da Marcha, eu junto com meu sócio Iveson, do Aras DN, Iveson Lopes, e nós encantamos com ele lá no Paulinho Lobo, no Alcateia, e adquirimos 50% dele. E aí de lá para cá tivemos várias histórias. Ele foi campeão nacional puxado, foi campeão nacional montado, e foi adquirido outras proporções, depois foi adquirido 100%, depois foi vendido, cotizado, mas assim, ele não tem o que falar e não dizer que ele foi sim o divisor de águas do Aras, que transformou o Aras num outro patamar, tudo por conta dele. Ele é o grande responsável por esse sucesso. A história do machador com a minha família, com o Aras, é muito bacana, porque eu, da minha família, sou o caçula dos homens, e através do manga larga machador, através do Aras Porteiro Azul, eu consegui envolver toda a minha família, inclusive com o nome Porteiro Azul, que meu pai veio a ser criador de caprino e ovino e colocou o nome Capril Porteiro Azul. Meu pai sempre teve um grande carinho, sempre foi fazendeiro, teve criação de bovino, de bovino, e tem propriedade de agricultura, mas ele se desenvolveu de uma forma mais extensiva a criação de gado de leite, e colocou o nome da fazenda, a referência Fazenda Porteiro Azul. Meus irmãos, que gostavam de cavalo, mas não tinham nenhuma afinidade tanto quanto eu, há poucos anos atrás, 10, 15 anos atrás, começaram a criar um amor gigantesco pelo cavalo, e hoje são dois grandes criadores do cavalo manga larga machador. Então está tudo inserido na mesma coisa, a família machador e a minha família, o manga larga machador e o Aras é uma unidade só. É muito engraçado quando os meus filhos chegam aqui. Vocês vão ter a oportunidade de encontrá-los, eles estão chegando do colégio, é muito provável que quando eles chegarem eles já vão estar com a blusinha bordada do Aras Porteiro Azul, porque eles querem colocar. As babás deles já vêm com a fardazinha que elas querem vir, e ficam realizadas todas com a roupa, se sentindo parte do Aras aqui. Então isso é muito bacana. E o último que eu já tinha esquecido, tão importante quanto, meu sobrinho mais velho, Leonardo Filho, tem uma paixão muito grande por cavalo, mas ele criou uma afinidade por vaquejada. E ele foi e colocou o nome do Aras dele, de criação de par de milha, Rancho Porteiro Azul, dando continuidade à minha criação do Aras Porteiro Azul. Fico muito feliz, que eu acho que é em tudo na vida, né? Você nunca consegue fazer nada sozinho. E se você conseguir algo de magnitude, algo de expressão, algo que te dê resultado, te dê isso, muito provavelmente você conquistou isso através de colaboradores e amigos e parceiros. E aqui não é diferente. Eu sou muito feliz e grato com toda a equipe que eu tenho. E são pessoas que estão muito tempo comigo. Tem Vinícius, que tem quantos anos, Vinícius? 15 anos. Tem Robério, que tem quantos? Uns 12, 13 anos. Tem Ricardo, que está nos bastidores, como você falou, que às vezes ninguém vê e não sabe que não está ali, mas está aqui com a gente há uns 10 anos, que é o responsável na reprodução, que hoje é o responsável na parte de campo. Tem uma infraestrutura gigantesca aqui por trás, que são os personagens principais, que são os apresentadores, representado por Marquinhos e Wellington, mas além dele tem as outras pessoas que estão ajudando também com o processo de evolução e treinamento dos animais, que são vários colaboradores. E assim, hoje o que nós somos é totalmente responsabilidade de toda essa equipe que a gente tem. Eu queria que você comentasse também sobre os planos futuros de vocês. Quais são os próximos objetivos, os próximos desejos? Os últimos anos foram de várias conquistas, né? Isso. Na verdade,
Eu acho que desde a pandemia nós tivemos um maior envolvimento, uma maior dedicação minha no Aras por conta do isolamento. Eu tive essa oportunidade de ficar muito tempo aqui na fazenda envolvido com todos. E da pandemia para cá nós tivemos uma evolução muito grande. Eu acredito que muito por conta dessa minha disponibilidade de tempo aqui e minha relação com a minha equipe aqui. Então acho que fortaleceu e melhorou muito isso para a evolução do Aras. Os planos futuros, assim, aquele ditado, né? O futuro a Deus pertence, né? Eu tento cada vez mais ter um pouco mais de serenidade e calma, porque é muita adrenalina, é muita excitação, é muita felicidade que a gente tem, que o cavalo traz. Então a gente às vezes tem que ter um pouquinho de paciência e esperar e aguardar as coisas acontecerem com seu devido tempo. Hoje nós estamos muito felizes com o nosso trabalho, a gente já está com 2 garanhões hoje que são umas referências nossas, um que já, apesar de jovem, já se mostrando realidade, porque os primeiros filhos que foram para uma exposição nacional já conseguiram ganhar títulos nacionais, que é o Tigre Porteiro Azul, e o mais recente, nosso cavalo Júnior, que conseguimos conquistar o título do 2º melhor cavalo de marcha do Brasil, que a gente está com uma expectativa muito grande em fazer esse acasalamento de ambos, do Xodó nas filhas do Tigre. Então a expectativa está muito grande, a emoção gigante, por isso que a gente tem que ter muita serenidade e calma para deixar as coisas acontecerem. É o pasto já das éguas prenhas. A gente separa, né, os pastos por lotes, né? Lotes de receptoras vazias, lotes de receptoras prenhas, lotes de doadoras, lotes de potras apartadas. Então aqui estão misturadas as éguas prenhas com as doadoras. Aqui é Chispa, Lisoeira. Ali em cima acho que estava a Valentina, aqui é a Uchoa. Essa daí é a irmã da Ucha. De mãe. Irmã de mãe da Ucha. É uma grande doadora nossa que a gente tem muita expectativa. Que era um animal que a gente tinha muito de pista, não virou, mas na produção já virou, porque tem uma filha dela, Arina, espetacular, uma potra maravilhosa. Esse é o rio Jacuípe. A gente margeia ele uns 5 quilômetros. O lugar que eu acho mais bonito da fazenda é lá do outro lado oposto, que é isso aqui, cheio de árvore. As pessoas esquecem que uma receptora prenha, às vezes está o melhor animal da fazenda, porque ela está no ventre ali, pode se tornar uma grande égua, uma grande doadora, um grande reprodutor vem dali. Então, se a gente não cuidar da receptora, a gente está sendo totalmente irresponsável. Não está pensando no que aquilo ali pode gerar pra gente, né? É bacana aí que você vê como é a coisa, a gente vindo aqui. Ela veio batendo aqui, imagina. Se Deus quiser. Tá linda ela. E que bacana a gente tá passeando aqui, mostrando a fazenda pra vocês. E vocês estão tendo a oportunidade de ver a primeira filha do Xodó aí, ó, que nasceu. Eu acho que ela tem 8 ou 10 dias de vida. Nem nome ela tem ainda. Ela é Xodó numa filha do Estande Alcatel. Toca pra lá, Vinícius. Ô, a potrinha.
Sem sombra de dúvidas, pelo tempo que eu tenho, eu acho que a linhagem Favacho veio se consolidar muito no Mangalarga Machador, trazendo mais animais machados, dissociados. Então eu acho que é uma referência e para mim foi utilizado sim pensando nesse sangue do Favacho. Tanto que o Estranho de Alcatéia, ele é filho da Braúna de Alcatéia, que é Jerusalém no Favacho único. Então já tem a metade do sangue ali que é da linhagem Favacho, né? E uma curiosidade interessante, você falando da parte técnica, pela minha altura, que eu tenho um porte médio alto, eu não queria, na época que a coisa começou a ficar mais profissional, eu não queria o meu reprodutor referência fosse um cavalo de porte médio normal. Eu queria que fosse um cavalo de um porte relativamente alto por conta da minha altura, que eu gosto muito de montar. E você vê como é a vida. Aí eu acabei adquirindo um reprodutor que ele tem um porte médio, ele não é um cavalo de um porte mais alto, tá no padrão da raça, mas ele não é um cavalo muito alto, e virou a minha referência da fazenda, que é um cavalo que não tem a estatura que eu queria. Mas por cruzamentos e por nutrição e o trabalho que nós tivemos, nós não tivemos problema nenhum com relação à altura, mas é uma curiosidade, porque eu tinha na minha cabeça que ele precisava ter um aras com padrão de tamanhos, a referência do reprodutor fosse o cavalo mais alto, e o reprodutor-chefe não foi. Então, o Palhaço já é um cavalo de um porte normal, assim, vamos dizer. É um cavalo que hoje deve estar com 1,54 m, registrou, se eu não me engano, ele com 3 anos com 52 e 53 de cernelha. Então é um cavalo de um porte mais alto do que o pai já. E é um outro cavalo que é referência daqui do Aras, né? Não tem o que dizer, sem sombra de dúvidas, o que o Palhaço fez também, que já vem, quando eu falo que é, sem sombra de dúvidas, o divisor de águas é o Estanho, por conta de tudo que veio depois do Estanho. Você pega hoje um dos reprodutores, não sei se ele está em primeiro no ranking hoje, mas já foi, é uma grande referência, é o Esteio de Três Corações. São tantos cavalos que o Estanho fez hoje, eu acho que talvez seja o reprodutor que mais tem filhos reprodutores com relevância na raça. Então, o Estanho realmente é um divisor de água. O Palhaço veio ainda fechar ainda mais a consanguinidade da linhagem Favacho, porque o Palhaço é filho da Quixara Elfá, que é filha do Favacho Diamante, na Seara Chara, que é filha do Favacho único. Então já fechou na parte da mãe, que tem uma coitada do Favacho único, e na parte do Estanho ainda tem Favacho único. Então é um cavalo mais consanguíneo ainda. Levando em conta a quantidade de produtos nascidos aqui no Aras, como funciona a avaliação e a apartação dos potros? O direcionamento de cada indivíduo. Como que aqui no Aras vocês fazem a apartação dessa potrada tudo que nasce? Esses indivíduos aqui vão para a pista, como funciona esse processo? Isso é outra coisa bacana também, que eu desenvolvi desde novo, desde quando eu comecei, como o Vinícius falou, como a gente estava conversando, que ficou mais maduro e a coisa ficou mais profissional, que foi em 2010 para cá. A gente faz, eu gosto muito de criação, eu gosto muito de potro, eu gosto muito de ver meus potros. Então é raro uma situação que eu venho aqui para a fazenda e não toque no redondel para eu ver uns potrinhos meus. Então isso eu acho que mais me ajudou no sentido de criação e seleção que eu tenho hoje. Então nosso critério começou com uma brincadeira de avaliação minha com outros técnicos que me ajudaram ao longo desse tempo, mas eu comecei a criar um critério de nasceu, com dias de vida, a gente faz uma pré-avaliação. Vamos lá, A, B e C. Então esse animal já se destacou desde novinho e vamos monitorando aquilo com 60 dias, com 90 dias, com 120 dias. E aí a gente já tem uma pré-seleção de como foi a linha desse animal desde novinho. Então, quando chega na fase de apartação, a gente já tem uma segurança maior, apesar de que podemos errar e sempre pode, normal isso acontecer, mas diminui ainda a chance de a gente errar. Então a gente, quando o animal vai apartado, a gente já olhou ele várias e várias vezes e juntos colocamos ele naquele nível de avaliação. Então ali a gente começa a separar. E quando o volume fica muito grande na estação, a gente começa a separar desde as receptoras. Isso foi uma decisão minha recentemente, que por conta do manejo, que são muitos animais, o risco de receptora machucar outra, o manejo, então eu falei, ó, quando tivermos um volume maior durante a estação, sempre que tem aquele momento que tem mais animais, mais éguas paridas, a gente seleciona
um lote de potros A e um lote de potros B. Então, para já quando subir, para manejar tudo, eu ter já um cuidado especial já no pé da receptora. Então a gente começa a ter esse critério de seleção desde novinho. E isso é bacana fazer essas avaliações, que como a gente já tem um certo tempo, a gente tem histórias de animais que eram animais ok, eram animais bons, mas não eram grandes animais de extraordinários de se destacar desde novinhos e viraram grandes animais. E acontece também ao contrário, o que nos traz mais segurança ainda. O maior exemplo foi esse ano, são os 2 animais machos que se destacaram aqui no Aras, nessa nacional, que foi o potro Amuleto Porteiro Azul, que desde quando ele nasceu a gente fala que ele já era uma estrela, e o Xodó Porteiro Azul, que desde quando nasceu sempre foi uma estrela. Então é um sinal que essa brincadeira nossa, esse nível de seleção nosso está surtindo muito efeito. Você tem uma estimativa de quantos animais você faz? Tem. Menos? Olha certinho, 250. 200 e pouco, Receptora, Tudo, mamando a cada canto. Tem mais A receptores. maioria é receptora, 130, 140 receptores. É mais do que 50% do Aras. O pessoal acha que a gente cria aqui 600 bichos, 400 bichos. E uma coisa, um fato interessante é, como eu falei desde o início, a gente é muito seletivo. A gente seleciona muito, muito, muito. Desde cedo. Aquele rio lá que a gente viu lá é esse aqui, tá vendo? Só esse pedaço aqui que atrapalha a gente de... E o que divide a fazenda é esse rio. Lá já é outra propriedade, não é nossa. A área que eu acho mais bonita da fazenda que eu falo é esse vale aqui, tá vendo? Todo esse lado esquerdo aí, ó. São árvores, tem uma baixada bonita. E aqui já tá na hora de roçar, ó. Porque o capim tá muito taludo. E aqui a gente, cada vez mais assim, a gente melhora o manejo, né? Cheio desse talo cortado que a máquina corta, vira cama de proteção. Além de virar matéria orgânica, vira cama de proteção para o solo, para não ficar exposto ao sol. A área que eu acho linda é essa daqui, tá vendo ali, ó? Eu faço umas cavalgadas aí, eu adoro essa área. Essa área aqui é a segunda área. Saúde. Correto mesmo, galera. Assim. Fala a sua primeira lembrança com um cavalo, da vida. Primeira da vida, Fazenda Oceano, Almadim, na Bahia, fazenda da família dos meus tios, né? É a primeira lembrança assim que eu tenho um cavalo. Massa. Roberto, fala um cheiro que te conecta com Aras. Cavalo. Isso foi fácil. Júlio, pra você, marcha, coração ou técnica? Difícil. Ambos, os dois. Isso aí. Vinícius, fala um conselho que você recebeu e guarda até hoje. Mas... ser honesto, né? Sempre. Roberto, conta uma rotina, uma mania que você tem de Meu indispensável Deus, toda mania? vez antes de montar. É o que ele mais As tem. maninhas tem umas 15. Você quer Conta contar? aí, quanto você quiser. A primeira, Uma mandinga, mascar uma mandinga, chiclete. Roberto. Antes de montar, pô, faz tanto tempo que eu nem sei mais o que. Você botou um dia desse, você bota toda hora. Rapaz, antes de montar, agradecer por aquele momento, né? Acho que é mais importante. Júlio, fala pra gente um Aras fora o seu que te inspira, que você admira. Ah, são muitos, né? Eu acho que se eu falasse um seria... não seria legal da minha parte. Eu acho que tem muitos criadores no Brasil hoje que me fizeram eu estar onde eu estou hoje e são grandes referências. Mas fala o primeiro, assim, O nome do Aras. Os dois do nome do Aras. influência direta. Eu tenho um, No seu começo, eu tenho um assim. grande amigo meu que hoje tem uma relação até profissional, que ele foi uma referência para mim porque ele me abriu as portas para o cavalo, que foi o Aras Itaparica, que infelizmente eu não conheci o pai deles, mas
Eu sou amigo, muito amigo até hoje, e eu tenho uma relação, como eu falei, profissional com um deles, que são os irmãos Braga, Matheus, Marcelo e Márcio Braga. Eles são pessoas que, desde o início, Matheus, eu com 15, 16 anos, me abriu a oportunidade de eu visitar o Aras dele, e eu comecei a conhecer o cavalo. Talvez ele tenha sido um dos grandes, mais importantes aí para mim no cavalo no início, para conhecer o Magalarga Machado. Conta para nós uma prova que é inesquecível para você. Gostei do um. Não vale são tantas, não. Essa eu vou responder por ele. Baluque de Malta, campeão dos campeões nacional de marcha. Tô errado? Fiquei em duas aí, né? O Baluque ou Barra ou Aliança? Aliança. Os maiores, né? Onde? Aliança foi aqui em Salvador. CBM, campeão das campeãs. Aquele troféu que você viu ali, o bonitão, foi Roberto em 2013. Já aqui no Ponteiro O Azul. Baluque foi em 2004. Lá no Pau da Pau da Rua. Rua. Campeão dos campeões nacional de marcha. Show. Ó, essa é para vocês três, que essa é bate pronto, rápido mesmo. Um cavalo que vocês não tiveram oportunidade, mas queriam ter visto de perto. Tem o Baluque de Malta, que eu já conheci, eu ouvi falar, mas não vi ele andando de perto. Não tem, eu acredito. Eu vou falar um cavalo que, infelizmente, não lembro, conheci na Nacional, mas eu não montei, não tive a oportunidade de montá-lo. Acabei adquirindo uma cota pela genética e pela qualidade dele, pelo pouco que ele tinha produzido, e que, infelizmente, ele faleceu, que é o Quanto de Alcatel. Eu acho que batemos exposição um papo, fechamos a ideia aqui de adquirir, porque achamos que ele ia ajudar demais, somar nosso trabalho, e veio a oportunidade de a gente adquiri-lo e não tivemos a oportunidade de conhecê-lo a ponto de montá-los e testar realmente o cavalo. Muito. Vamos lá, Júlio. Uma peça de arreio favorita. Eu gosto muito de perneira. Apesar de eu não usar muito, eu gosto de perneira. Tem algum que você ganhou assim que é mais afetivo, que você gosta mais? Não, eu tenho muita vontade, eu fico constantemente trocando, querendo achar uma ideal, mas eu gosto muito da perneira, por ser... Eu acho que agora eu conversando, eu tô lembrando, eu agora tá me fechando a identidade com a perneira, que quando eu era criança, eu montava muito, e esse item no geral não tinha muita disponibilidade no mercado. Então, criança, eu montava sem a perneira e me machucava muito. A fivela, o suor. E eu acho que agora, eu conversando com vocês, me veio agora o entendimento, porque eu tenho tanta afinidade com a perneira. Essas últimas aqui eu vou jogar solto. Quem quiser responder primeiro, vai lá. Melhor horário para treinar? Muito cedo ou à noite? No calor. Pista molhada ou seca? Para treinamento? Para treinamento, para Não. prova? Para a prova seca. Prova seca. Alguma coisa que você sempre carrega no bolso? Andando a cavalo. Alguma coisa que dá sorte, não sei? Nacional, um crucifixo que eu tenho. Os meus estão aqui. Vamos lá, marchador em uma palavra. Vida? Família. Também. Paixão. Paixão pelo cavalo. Conta um sonho que você ainda não realizou. Eu tenho. Apesar de... E todos sabem, compartilham comigo. Apesar de tanto sucesso, tanta vitória, tantos êxitos que nós tivemos, conquistas que nós tivemos, nós ainda não conseguimos aqui no Aras um título máximo na Nacional. Ou um grande da raça, um campeão dos campeões. Esse ano tivemos o machador ideal com a Turmalina. Mas esse sonho, essa vontadezinha tem com o campeão dos campeões nacional de marcha ou o campeão das campeãs nacional de marcha. 2026 nós vamos estar lá para filmar. Deus queira. E a última, gente, para fechar, conta, vocês estão imersos no cavalo quase que 24 horas por dia. Conta o que poucas pessoas entendem sobre a lida de vocês. Eu acho que o principal é essa troca, eu acho que o que fortaleceu muita gente é essa discussão
positiva, que no final o objetivo é o mesmo, é o êxito. Então, eu sou da teoria que 3 cabeças pensam melhor que 2, que pensam melhor que 1. Então, quanto mais gente pensando com o mesmo objetivo, apesar de ser de pensamentos distintos, no final o êxito vai ser muito maior. Vai pra frente. Aí, puxa aí, Graça. Não tem preço você conseguir, né, poder criar seus filhos em meio à natureza e quando a gente vai embora daqui é assim uma grande tristeza, né? Eles falam, mamãe, eu quero morar aqui e na verdade quando a gente vem pra cá, o que eu sinto é assim muita paz, né? Estar aqui com os animais e com todo esse verde. Tá orando, é? Tô falando, Graça. Depois fala o que é isso. Depois edita, tô falando. Tá orando? Tá orando, né? Tá orando? Vai, fala, tá O orando? que você sente quando você vem pra cá? Feliz! Feliz, muito feliz. Então, assim, eu me sinto muito feliz quando eu venho pra cá, porque eu relaxo, eu respiro ar puro, eu vejo os animais correndo, treinando e também ver meus filhos felizes não tem preço, né? Então, assim, só agradecer pelo Aras Porteira Azul existir, né, em nossas vidas. Quero que você conte pra gente uma situação que te marcou como esposa, como parceira de todos os momentos que poucas pessoas ou quase ninguém sabe. Eu vou contar uma que aconteceu na Nacional desse ano, que ninguém sabe e ele nunca vai imaginar que eu vou contar essa, mas que antes dele ganhar o prêmio de maior criador do país, ele perdeu um título que ele desejava muito, né? Foi um título que ele nunca conquistou e ele achou que estava tudo perdido, né? E assim, quando ele perdeu esse título, ele entrou na brinquedoteca do camarote e se trancou e eu, assim, não tenho certeza, mas eu acho que ele estava assim muito emocionado de ter perdido. E depois disso veio o grande título, né? Então, uma super recompensa, mas ninguém sabe o trabalho que é, né? Que isso dá, né? A gente sabe que toda semana Júlio tá aqui junto com Vinícius, com Robério, com todo um time por trás. Então, assim, não é fácil. E você perder assim, algo que você almejou muito, deixou ele assim muito abalado, sabe? Mas todo mundo que vê acha que é um campeão, os cavalos, sempre o título e não vê todo um projeto, né? Porque termina a Nacional, eles já estão planejando a próxima. Então é um ano de muito trabalho. Então está vendo também pelos bastidores, né? A gente consegue enxergar que há, sim, muita emoção, muito sentimento envolvido também.